Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espírito em Foco. E hoje não é live, hoje é ao vivo aqui do estúdio. E minha convidada é minha companheira, minha amiga, minha esposa, Rosana Zolini, né? A gente já convive juntos, dentro de casa. Então, ela achou melhor fazer aqui direto no estúdio, porque é menos complicado, né, Rosana, fazer live. Então, e a Rosana veio hoje falar sobre o tema O Espiritismo a favor da vida. Vamos aprender aqui o que o livro dos Espíritos fala, o que as perguntas falam, sobre tudo, né? Vamos falar sobre vários determinados assuntos, né? Vamos falar sobre suicídio, pena de morte, aborto, eutanásia e outras coisas, né, que podem surgir aí, outros temas. Na semana que vem, aí sim já vai ser uma live, vai ser com o meu querido Elísio Návega, que ele é lá de Niterói, e vai fazer lá diretamente da casa dele, lá em Niterói, a fraternidade como profilaxia do suicídio. Aí nós já vamos entender como fazer, como ajudar, como orientar, né? Vai entrar em mais detalhes sobre o suicídio, né? Que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção, né? Do suicídio. Aí vamos bater um bate-papo com ele sobre isso, tá ok? Então vou pedir então já a Rosana, por favor, que faça a oração para a gente começar, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, boa noite a todos, os queridos internautas. Agradecemos a organização espiritual desse evento, a oportunidade de estarmos meditando sobre o valor da vida, os objetivos da vida, o porquê de estarmos todos aqui num corpo material e as consequências para todos nós, que direta ou indiretamente promovemos o fim da vida física. Agradecemos também aos nossos benfeitores, aqueles que concorrem para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E temos um preito de gratidão enorme pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que codificou para a gente todos esses ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Que ele tenha muita luz em sua caminhada. Graças a Deus, então, por mais essa oportunidade. Rosana, nós vamos falar sobre o Espiritismo a favor da vida, né? Então, para a gente começar, a gente tem que saber, né, qual é o sentido da vida, o verdadeiro sentido. O que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida? Por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me criou a todos nós? Explica para a gente aí. Então, quando a gente programa a nossa encarnação no mundo espiritual, e é uma programação que abarca todas as situações que a gente vai viver. Os pais que vamos ter, a profissão que vamos exercer, o país onde vamos encarnar, o sistema de governo, a profissão, o esposo ou a esposa, os filhos ou filhas que vamos receber. Ou seja, existe uma programação geral do que vamos fazer aqui. E é claro que Deus nos concede a vida material para o nosso progresso espiritual. Esse progresso só vai se realizar quando nós formos capazes de darmos uma orientação das nossas vidas no sentido de vivermos
as leis de Deus. Só que, quando aqui chegamos, esquecidos dessa programação e dos compromissos que assumimos, a própria sociedade na qual nós estamos inseridos, que é uma sociedade capitalista, nos diz que o nosso objetivo é ser bem-sucedido. Então, os pais se empenham ao máximo em nos proporcionar bons estudos, uma boa formação, uma boa alimentação, porque a gente precisa estudar, se formar e ganhar dinheiro. E a gente fica se perguntando, será mesmo que a gente veio aqui para a Terra, depois de uma longa preparação, para a gente se formar, ganhar muito dinheiro, comprar muitas propriedades, ter o carro do ano, ter um corpo escultural? Será mesmo que a gente veio aqui para a Terra com esse objetivo? Vamos ver o que a mentora Joana de Ângeles nos diz a respeito disso no livro Desafios e Soluções, capítulo 2. Ela diz assim: não sei equivocadamente a conjuntura seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades e gozar sensações. Ou seja, o primeiro objetivo da encarnação não é este. Não é acumular, não é curtir, não é fruir comodidades, não é transformar a nossa vida num parque de diversões. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui com outros propósitos. E o nosso propósito, então, é o quê? Evoluir. Tá certo? É progredir. No sentido de aprimorar as nossas qualidades íntimas e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, quer dizer que ninguém aqui veio a passeio? Não viemos a passeio. Nós viemos aqui só para deixar a vida me levar? Não, de jeito nenhum. A gente tem que levar a vida, né? Isso. A gente vem aqui para crescer, para progredir, para se melhorar como pessoa. A gente tem que progredir no campo intelectual e moral. Então, quando eu disse lá no início que os pais se empenham muito em nos dar o melhor estudo, a melhor formação, isso é beleza, isso está certo. Porque o estudo, a formação, os cursos aprimoram o nosso intelecto, que é uma das asas. Mas tem a asa moral também. E a asa moral só é desenvolvida quando nós focamos no crescimento espiritual. Sim. Sim. Com certeza. Então, para a gente ascender a mundos melhores ou a instâncias superiores, a gente precisa desenvolver as duas asas. Desenvolver só uma vai nos deixar capengas. E a gente não vai conseguir ascender. É verdade. Agora, nós sabemos, que a doutrina espírita nos fala que todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Isso é inevitável para todos nós. Isso é inevitável. Quer queiramos ou não, nós vamos progredir. Isso é uma determinação da lei de Deus para todos nós quando nos criou simples e ignorantes. O progresso. Mas esse progresso, e nós sabemos que quando estamos encarnados, nós progredimos. E quando estamos lá no mundo espiritual, nós também progredimos lá? Eu tenho uma teoria. Essa é a teoria da Rosana. Vamos ver se faz sentido essa teoria. No mundo espiritual, quando a gente volta após uma encarnação, junto com os nossos mentores, nós fazemos uma avaliação das perdas e ganhos. E também uma avaliação sobre o quanto nós cumprimos daquela encarnação. A grande maioria de nós volta não tendo cumprido integralmente esse programa.
Por questões várias. E muitas vezes a gente desenvolve algumas características, somos capazes de aprimorar algumas qualidades, muitas das vezes nós estacionamos e não progredimos grandes coisas, mas nós não retroagimos, nós não retrogradamos, nós só vamos para frente e para o alto. Então a gente faz uma avaliação das perdas e ganhos. E nessa avaliação, junto com os nossos mentores, a gente decide, junto com eles, que a gente precisa de uma nova oportunidade reencarnatória para a gente fazer exatamente aquilo que a gente deixou para trás. E aí leva-se um tempo, a gente participa, então, de cursos, de aprimoramento, de preparação, dependendo da tarefa que a gente vai desempenhar aqui na Terra, a gente precisa de muitos anos de preparação, de muitos cursos, de muitas palestras, muitos conselhos, enfim, são necessárias muitas ações para que o novo programa se concretize. Aí, muito bem, o programa está concretizado, a gente se sente preparado, já foram escolhidos os pais, já determinamos quem seria nosso esposo e nossa esposa, a profissão que a gente ia exercer, enfim, fica tudo mais ou menos gravado no nosso inconsciente. Aí a gente encarna, totalmente esquecidos do passado, graças a Deus, que o nosso passado não foi meritório para todos nós, a gente avança a cada encarnação. Lá atrás a gente era um pouquinho pior do que a gente é hoje. Não tenhamos ilusão, muita gente quer fazer TVP, terapia de vidas passadas, para descobrir se foi o príncipe, se foi a princesa, se foi o rei, enfim. É bom não mexer no que está esquecido. Não vamos levantar o véu que a gente vai se decepcionar com a gente mesmo. Então a gente esquece, porque isso aí é uma prova da misericórdia divina. Se a gente se lembrasse de tudo que a gente fez, a gente não ia ter estímulo para prosseguir. A gente ia se sentir muito culpado. Então a gente esquece, e aí vem aqui os pais, vem a sociedade consumista, materialista, capitalista, que diz que o objetivo aqui é estudar, se formar, ganhar muito dinheiro e consumir e fluir. E aí é que acontece o grande problema. A gente esquece da programação que nós fizemos, a gente esquece dos compromissos que assumimos, esquece das promessas. E aí, lá foi a teoria, aqui é a prática. Lá foi o pré-vestibular, aqui é o vestibular. Essa é a teoria da Rosana. Então, a gente vai demonstrar aqui e agora se tudo aquilo que a gente aprendeu em teoria se tornou parte de nós, para a gente colocar em prática. E muitos de nós falhamos, viu? Muitos de nós falhamos grandemente em alguns aspectos. Porque esse negócio de encarnar, gente, a gente tem um objetivo, sabe? O primeiro objetivo é o aprendizado. E o aprendizado se faz através do desempenho de uma missão. Todos nós viemos aqui com uma missão. E a missão é sempre acertar. Ninguém acredite que alguém veio com uma missão de ser criminoso, de ser traficante, de ser um perdido na vida, de ser um drogadito. Ninguém vem com essa missão. A gente vem com a missão de acertar. Só que a gente também vem com alguns resgates para fazer. A gente vem também com algumas expiações, algumas provas e expiações. Qual é a diferença? A prova é uma experiência que a gente pediu para ter, para comprovar se o ensinamento teórico que a gente recebeu está devidamente interiorizado em nós. A gente vai passar por uma dificuldade, enfim, e vamos provar a nós mesmos, em primeiro lugar, que nós aprendemos
aquilo. E a gente vai superar. Isso é uma prova. Expiação é diferente. Expiação é o seguinte: você semeou muitas ervas daninhas. E isso prejudicou muita gente, isso lesou muita gente, fez muita gente sofrer. E aí, às vezes, a gente tem tanto débito, a gente tem tanto peso na consciência, que a gente não tem nem condições de escolher. Porque se a gente tivesse o livre-arbítrio de escolher, provavelmente a gente não ia querer nem reencarnar. A gente ia preferir ficar lá no mundo espiritual. Os benfeitores que nos conhecem muito bem, sabem quais são as probabilidades de nosso crescimento, falam: olha, Rosana, você tem uma missão, mas você, antes de você cumprir essa missão, você vai ter algumas provas, você vai ter algumas expiações. Ou seja, eu vou passar por situações as quais eu não escolhi. Essas expiações são a colheita do mal que eu semeei. Normalmente as expiações são muito dolorosas, são muito sofridas, causam muita revolta ao espírito, muita indignação ao espírito, e o espírito tenta fugir de qualquer maneira da expiação. Mas ele não tem como fugir. Está lá no programa reencarnatório dele. Então a gente vem com isso aí. Uma missão, algumas provações e algumas expiações. É isso que a gente vem fazer aqui, basicamente. Então, você diz que... Nós sabemos que... Rosana, o microfone, dá para ele, por favor. Está falhando esse microfone? Estava sem querer desligar. Você tem que pegar por baixo, assim, para ele não... olha, pega com ele o microfone. Pega lá embaixo para não desligar ele de novo. Aqui, né? Tá. Isso. Nós sabemos que, como você falou do planejamento, né, a gente vem lá planejado e vem com... E sabe que tem coisas que Deus coloca no nosso íntimo, né, para a gente vir cumprir naquela etapa. E o que você tem que fazer para você poder cumprir da melhor maneira possível essas ordens de Deus? Então, aí a gente vai lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, nas questões 132, 133 e 133A. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Quando ele pergunta isso, ele se coloca no nosso lugar. Porque ele fala: poxa, então se a gente evolui do lado de lá também, a gente podia ficar só no mundo espiritual, a gente não precisaria encarnar. Mas eu já falei que a gente precisa colocar à prova tudo que a gente aprendeu. E os espíritos respondem para Kardec que Deus nos impôs a reencarnação. Então a reencarnação é uma lei universal à qual todos nós estamos sujeitos. Então não tem essa de você chegar no mundo espiritual e falar assim: chega para mim, basta, eu não quero mais saber de encarnar, eu não quero mais missão, não quero provação, não quero expiação, não vou mais encarnar. Isso não é possível. Nós encarnaremos, quer queiramos ou não queiramos. E o objetivo de Deus não é nos punir. Ele é pai, ele não é padrasto. Ele não fica feliz quando vê o filho dele sofrer. Nós que somos imperfeitos, não queremos nossos filhos sofrendo? Será que Deus é pior que a gente? Não, não é? Então, gente, ele nos impôs a reencarnação com o objetivo de alcançarmos a perfeição. Para tanto, diz aqui, nós devemos suportar todas as vicissitudes da vida corporal. E estar no mundo encarnado, olha, nós temos muitas vicissitudes. Nós temos as próprias necessidades do corpo, as enfermidades que acometem. Nós temos as vicissitudes do clima, da família, do trabalho, da sociedade, do sistema de governo. Enfim, a gente enfrenta muitas vicissitudes. E a gente deve suportar, a gente deve elaborar essas vicissitudes e encontrar em nós
os recursos que existem em todos nós para superar essas vicissitudes. E os Espíritos dizem o seguinte: suportar as vicissitudes é a expiação. A encarnação, dizem eles, tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua obra na criação. Ou seja, além de nós virmos com uma missão, algumas provações e algumas expiações, nós devemos colaborar para o progresso geral da humanidade. Nós temos que ser co-criadores, nós temos que ser colaboradores de Deus. E todos nós podemos fazer isso com os nossos recursos. Que recursos? Aqueles recursos que nós temos dentro de nós. De sermos exemplo de dignidade, ser exemplos de honestidade, ser exemplo de perseverança. Nós podemos, com o nosso exemplo, ajudar aqueles que estão à nossa volta e a aprenderem conosco. Isso a gente faz parte da obra de Deus. Porque Deus auxilia a nós, encarnados, através de um outro encarnado. Então nós podemos concorrer para a obra geral de Deus, colocando-nos à disposição, com a nossa maneira de ser, com os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, podemos nos colocar à disposição de Deus para a sua obra. E eles ainda dizem que a ação dos seres corpóreos é necessário à massa do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredirem, de se aproximarem dele. Tudo se encadeia na natureza. Tudo é solidário na natureza. E aí, na 133, Kardec pergunta se os espíritos, desde o princípio, ou seja, desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, em que o princípio inteligente que habita em nós passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e, finalmente, pelo reino hominal. Quando o nosso princípio inteligente adentra o reino hominal, nós adquirimos a consciência de nós mesmos e adquirimos o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a possibilidade de fazer nas nossas vidas qualquer coisa que quisermos. Entretanto, nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Em todas as nossas ações existe essa lei que é suprema para todos nós. Então, Kardec pergunta se todos os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Ora, eu vou perguntar a vocês e eu pergunto a mim também. Que espírito, desde o princípio, nunca errou? Todos nós. Todos nós erramos desde o princípio. Existe uma teoria de que Jesus, o Cristo, ele seguiu em linha reta a sua evolução. Eu, Rosana, questiono essa afirmação. Por que eu questiono? Ele não foi criado diferente da gente. Ele também foi criado simples e ignorante. Ele também passou por todos os reinos. Ele também foi um ser troglodita. Ele também foi um selvagem. E ao longo do seu percurso encarnatório, através de milhares e milhares de encarnações, em vários orbes, em vários corpos, ele foi aprimorando as qualidades a ponto de chegar à perfeição. Então, ele é um espírito crístico, porque chegou à perfeição. Então, quem de nós nunca errou? Qual é a resposta dos espíritos? Todos são criados simples e ignorantes. Deus não fez uma classe especial. Ah, eu vou criar anjos. Não. Todos fomos criados simples e ignorantes. E anjo é uma característica de um espírito
que atingiu a angelitude. O que é atingir a angelitude? Ser capaz de vencer as próprias más tendências e desenvolver só qualidades. Esse é o anjo. Então, diz aqui que nós nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldade, sem trabalho e por conta disso sem mérito. Imagina, se Deus criasse uma classe especial de espíritos. Então, eles já nasceriam perfeitos. Não precisariam passar pelas tribulações, nem vicissitudes, nem provas, nem expiações. Que mérito que eles teriam? Nenhum. Seriam robôs. Não é isso? Nós temos o mérito exatamente porque a gente passa pelas tribulações, pelas vicissitudes, pelas provações, pelas expiações, e a gente se supera. A gente dá a volta por cima. A gente aprende. A gente interioriza o ensinamento. E aí a gente vai se tornando cada vez melhor. Então, Kardec, ainda não satisfeito, para extinguir toda e qualquer dúvida a respeito disso, Kardec ainda pergunta na 133A, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? O que isso quer dizer? Que eu encarnei com uma programação e eu vou firme no meu propósito. Eu não desvirtuo, eu não tomo atalhos, eu não tento ganhar, levar vantagem em nada. Eu sigo ali os 3 propósitos: a missão, a aprovação, a expiação. Eu não desvio em momento nenhum. Eu não saio dos trilhos da lei de Deus. Então, de que serve então isso? Que mérito eu vou ter de seguir sempre pelo trilho da lei de Deus? A resposta dos espíritos: eles chegam mais depressa aos objetivos. Então, se o objetivo é o aprimoramento, e eu passo por todas as dificuldades, sempre com pensamento firme, olhando lá na frente, que é o objetivo final, melhor para mim. Sim. Isso não é melhor para Deus. Com certeza. Isso é melhor para mim. Eu vou encurtar a minha estadia no plano material. Eu vou diminuir a necessidade de encarnações. Então, digamos que eu tivesse que ter, sei lá, vou dar um chute aqui, 50 mil encarnações no planeta Terra. Pelo meu esforço, eu não vou precisar ter tanta encarnação. Vou precisar encarnar 25 mil, a metade. Então eu vou chegar mais depressa ao objetivo. E depois, as dificuldades da vida só acontecem por causa da imperfeição dos espíritos. Se nós não fôssemos imperfeitos, nós não passaremos pelas vicissitudes, nós não passaremos pelas provas, nós não passaríamos pelas expiações. Por que a gente passa? Porque a gente tem que aprender. Não tem outro meio de aprender. Nós não estamos num estágio que nós aprendemos andando sobre as nuvens. Nós não aprendemos tendo só facilidade. A gente aprende nas dificuldades. A gente ainda precisa passar por essas vicissitudes para a gente evoluir. E os espíritos continuam dizendo: quanto menos imperfeição nós tenhamos, menos tormentos nós vivenciaremos. É claro, se eu não tenho imperfeição, eu não preciso aprender nada com a minha imperfeição, então eu não vou ter um tormento relativo a essa imperfeição, tá certo? Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá tormentos que nascem desses defeitos. Então, muitos dos tormentos, isso está lá no Livro dos Espíritos, tá? Tormentos voluntários e vicissitudes dessa vida ou de outras existências. E os Espíritos afirmam categoricamente: a maioria das dificuldades que nós vivemos nesta encarnação, a maioria das provas, das vicissitudes, das expiações que nós vivemos agora, não fazem parte de um programa encarnatório.
A gente não tinha que passar por isso. Mas a gente passa. Por quê? Consequência do nosso livre-arbítrio. Ciúme, inveja, ambição, avareza e todos os outros defeitos que a gente não vai nem mencionar aqui, para que nós não fiquemos desanimados, não é, Renato? E é nessa vida também, né? Sim, coisas que então, fizemos nessa vida e também coisas de vidas passadas. sim, Os mas atuais a e os... maioria das coisas que a gente passa, os sofrimentos, é Tudo. porque é a nossa maneira de Em algum ser. momento nós cometemos algum equívoco, ou nessa vida ou em vida passada, Então, a nossa que maneira tem uma de consequência. ser, isso, a nossa maneira de ser determina muito daquilo que a gente vai vivenciar. A nossa maneira de ser. Entendeu? É verdade. Então, é isso, né? A gente vê aqui, quando nós viemos aqui encarnamos, nós viemos para aprimorar. É sempre para aprimorar. Para aprimorar. Nunca é para errar. Então, para a gente aprimorar, para a gente conquistar virtudes, nós temos o quê? Que seguir as leis de Deus. Certo. Se a gente não segue a lei de Deus, o que acontece? Causa e efeito, consequência. Vai ter. Então, na verdade, não é Deus que se afasta da gente. Não, a gente se afasta da Nós lei. nos afastamos de Deus porque a gente não segue as suas leis. Não segue. Aí a gente pega e quebra a cara de novo. Quebra a cara. Isso aprende na dor. A gente só aprende na dor, exatamente. Nós estamos num nível evolutivo que a gente só aprende com a dor. É verdade. A gente só aprende na dor. A gente só aprende com as consequências dos nossos atos. E as consequências dos nossos atos geram dor. E nós estamos vendo isso agora, nós estamos vivenciando, nesse momento, uma pandemia de Covid, e que nós vemos muitas pessoas que não aprenderam, né, o que essa pandemia trouxe para todos nós. Os ensinamentos, né, as reflexões. as reflexões. Muitas pessoas não estão acreditando, não estão levando a sério e não estão conseguindo entender, né, é verdade. O porquê. O porquê disso está acontecendo. Né? Não consegue entender que isso aí tem um porquê, tem uma razão, é a consequência de alguma coisa. Que nós mesmos fizemos. E assim, toda provação e toda expiação... Só que muitos de nós ficamos assim, revoltados, indignados, quando a dor bate à nossa porta. Tipo assim, por que eu, Deus? Logo comigo? Logo comigo, não podia ser com o meu vizinho, não podia ser com o criminoso, não podia ser com o político. Logo eu, que isso. Sou tão bonzinho. Eu sou tão bonzinho, eu sigo as leis de Deus, eu cumpro as minhas obrigações. Por que logo eu? Será que eu joguei pedra na cruz? Não, a gente fez coisa pior. Deixa quieto, né, Renan? É verdade. Vamos deixar quieto isso aí. Não vamos catucar muito isso aí, não. Não, que a gente vai descobrir muita coisa, né? É verdade, com certeza. A gente sabe que quando a gente desvia, né, da nossa missão reencarnatória, acontece muitos desafios, né? Muita coisa. E fala um pouquinho pra gente aí desses desafios aí, né? Como espíritos imortais. Então, sabe que o grande desafio pra gente é a gente ter um ideal. Muda aí seu microfone aí, por favor. Não encosta no botãozinho, não, senão ele desliga. Isso. Então, o grande objetivo da vida da gente é a gente ter um ideal. Mas não é um ideal material não, tá, gente? O ideal material também é válido. Eu não estou condenando o ideal material. O meu ideal é me formar. O meu ideal é conquistar a casa própria. O meu ideal é colocar os meus filhos na faculdade. O meu ideal é ter um carrinho. Tudo bem. O meu ideal é ter suficiente para viver bem com dignidade. Tudo bem. Faz parte das leis do mundo material e desde que essas conquistas sejam legítimas, com o trabalho digno, tudo bem. Não há condenação. Mas a gente não está aqui só para isso, não é? A gente tem um outro objetivo.
A encarnação tem um outro propósito. E qual é o propósito? É nós buscarmos a nossa espiritualização. É nós fazermos a transição entre os valores materiais para os valores transcendentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a par de, ao lado de conquistas materiais, nós temos que buscar as virtudes. Que são as virtudes? São aquelas características que nos distinguem como herdeiros de Deus. Essas são as virtudes. E como é que a gente faz essa transição? Através das lutas, dos desafios, das provas, dos sofrimentos, das crises, das provações e das expiações. Então a gente vai fazer. Quanto mais cedo nós nos dispusermos a abraçar um ideal e engajarmos-nos neste ideal, tanto melhor vai ser para a gente. A gente vai chegar mais rapidamente ao objetivo. Qual poderia ser um objetivo desse? Qual poderia ser um ideal espiritual, digamos assim? A gente poderia, por exemplo, escolher uma característica negativa que a gente reconhece em nós. Qualquer característica. A gente poderia abraçar como ideal o combate a essa característica negativa e substituí-la por uma virtude. Esse poderia ser um ideal, bacana. Ou poderíamos, assim, abraçar como ideal ajudar pessoas, ser um voluntário numa causa social, ajudar uma comunidade, criar alguma coisa que viesse ajudar a ciência, criar alguma coisa que pudesse ajudar no desenvolvimento de qualquer característica no mundo material. Ou seja, a gente precisa ter um ideal transcendental que vai nos acompanhar no mundo espiritual. Porque, gente, vamos ser honestos com a gente mesmo? Ter um ideal da casa própria é bacana. Mas a gente vai levar a casa própria para o mundo espiritual? Ter o ideal de conquistar uma carreira é bacana. Mas a gente vai levar a carreira para o mundo espiritual? Lá a gente vai ser distinguido por ter sido aqui um doutor, ou por ter sido uma celebridade, ou por ter sido um político, ou por ter sido um professor? Não, a gente não vai ser distinguido por nada disso. Isso são características que a gente vai deixar aqui no mundo material. Não vão nos acompanhar. A única coisa, ou as únicas coisas que vão nos acompanhar serão o resultado dos nossos esforços para conquistarmos virtudes em qualquer campo. Isso vai nos acompanhar. É isso que vai encher a nossa malinha. É verdade. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não são as viagens, não é o corpo bonito, não é a plástica. Isso não vai nos acompanhar. A gente vai deixar tudo aqui. A gente chegou no mundo nu e voltaremos para o mundo espiritual sem nada, nus também. Mas me diz uma coisa, o que eu devo fazer para eu não me desviar dessa nossa missão reencarnatória? O que eu tenho que fazer para não desviar? E aí a gente sabe que chega aqui, né? A gente esquece. Esquece, a gente encontra se encanta. as facilidades. A gente se encanta pelo mundo material. A gente se ilude. Até nós espíritas, que sabemos que somos espíritos imortais, que a gente não vai levar nada daqui, a gente também se encanta. A gente se encanta. A gente se deixa levar. A gente se ilude. A gente se envolve. A gente gasta a nossa energia toda, ou quase toda, com esses objetivos. Então, a primeira coisa é a gente se conscientizar dentro de nós, não é aqui na cabeça, mas como um todo,
de que nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente num corpo material. E não ao contrário. Eu sou um espírito, um corpo material, que por acaso, tem um espírito. Não. Então a gente tem que se conscientizar. Eu sou um espírito imortal. Estou temporariamente vivendo uma experiência material. Estou aqui com um objetivo, que é a minha perfeição. É a minha plenitude. É o meu aperfeiçoamento. É a minha felicidade plena. É a minha evolução. Quando a gente tem essa conscientização íntima, verdadeira, e a gente começa a pensar nisso com mais a miúde. As coisas do mundo material, elas perdem um pouco o encantamento. Verdade. Elas perdem um pouco o seu peso. Tem tanto valor, né? Elas não têm tanto valor. Então, quando a gente tem uma decepção, chateia ter uma decepção. Claro que chateia. Ter uma perda, chateia. É claro que chateia. A gente tem apego às coisas do mundo. Alguém nos aborrece, alguém nos dá um tombo, alguém nos dá um prejuízo, alguém nos desilude, alguém nos trai. Nossa, isso chateia, isso machuca. Alguém nos desrespeita, nos fere. Isso machuca profundamente. Mas aí a gente tem que pensar, eu sou um espírito imortal a caminho da perfeição. E que valor terá essa decepção daqui a 100 anos? Não é verdade. Nada. Alguém me deu um prejuízo. Tô muito chateada. Tô muito aborrecida. Tô com muita raiva. É natural. Que valor terá para mim, a vida espiritual, esse fato daqui a 100 anos? Daqui a 50 anos? Nenhum. A não ser o aprendizado. Porque a gente faz um aprendizado na dor. A gente aprende. Sabe o que a gente aprende principalmente na dor? Que dói na carne aquilo que fizeram com a gente. Então a gente não vai fazer com o outro, porque a gente já sabe o quanto dói. Esse é o aprendizado da dor. Agora, quando a gente esquece deste fato de que somos espíritos imortais a caminho da perfeição, da plenitude, as questões de ordem material, elas provocam muita aflição na gente. Elas nos deixam muito frágeis. Dependendo do que acontecer, a gente fica sem chão. A gente fica sem segurança. Parece que a gente é levado ao sabor do vento, ao sabor da tempestade. Parece que o mundo acabou. Parece que nada mais faz sentido. Nesses casos, a gente precisa se reconectar com o self, com o eu superior, com a parte divina dentro da gente. É isso que vai nos dar forças para prosseguirmos, apesar de. Porque Deus colocou a sua marca em nós. Todos nós temos o selo de Deus. Então, a assinatura do Criador está em nós. Por mais que a gente queira se afastar da divindade em nós, a gente não consegue. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se empenhe para se afastar da divindade, não tem como. O selo da divindade, a marca da divindade em nós, vai sempre nos atrair para ela. E quando a gente está passando por esses momentos de muito sofrimento, muita aflição, se a gente fosse capaz de aquietar um pouco a mente, aquietar um pouco o sentimento, a angústia, a raiva, a indignação, se nós fôssemos capazes de tranquilizar por alguns momentos a mente material, objetiva, nós ouviríamos no imo de nós mesmos a divindade falando com a gente. Então, nesse sentido, a prática da meditação, do yoga, do tai chi chuan,
do mindfulness e outras práticas respiratórias mais espiritualizadas, digamos assim, nos ajuda a novamente nos ancorarmos com o propósito da nossa encarnação. E quando a gente aquieta a mente, é como se a gente ouvisse a voz de Deus, a sabedoria divina, nos dizendo, calma, isso vai passar também. Foca no seu propósito, foca no seu objetivo, foca no porquê da sua encarnação. Foca, isso vai passar, tranquiliza, você não está sozinha, você tem amigos. Nós temos muitos amigos no mundo espiritual, muitos. Nós não somos coisa boa não, sabe, Renato? É mesmo? Eu não sabia, não. Nós não somos coisa muito boa, não. Sabia, não. Mas em alguns momentos nós fizemos o bem. Qualquer bem. Você lembra de André Luiz? Quando ele, após passar 8 anos lá no umbral, foi recolhido lá para a colônia espiritual Nosso Lar, e recebeu instruções, e foi avaliado pelo médico, que constatou que ele tinha sido um suicídio indireto, por aquilo outro. Eu não vou contar, não. Quem quiser saber, leia o livro, Nosso Lar. Ou veja o filme. E aí, num dado momento, ele diz, o doutor Henrique de Luna diz para ele que ele contraiu alguma enfermidade, mas essa enfermidade não fazia parte do programa dele, não. Essa enfermidade que ele contraiu era consequência da maneira dele ser, da maneira dele agir, da maneira dele se comportar com relação às outras pessoas. Ele era muito agressivo, meio truculento, meio egoísta, sabe? Ele não pensava muito nos outros, não estava muito preocupado em se colocar no lugar dos outros. Mais uma vez, ele atendendo no consultório dele, a secretária dele, a recepcionista, pediu para ele atender uma determinada pessoa que não tinha recursos para pagar a consulta. Ele meio contrariado, sabe? Ele aqueceu ao pedido da secretária. Mais pela secretária do que pela paciente. Ele atendeu a paciente. Não sei se ele atendeu ela de boa vontade não, mas atendeu. Olha, foi a única pessoa que orou por ele quando ele desencarnou. Olha só, orou com coração, desejando tudo de bom a ele. Então, esse pequeno gesto que ele fez, até meio contrariado, foi assim, fundamental para ajudá-lo na sua transição do mundo espiritual. Ou seja, há um ditado que diz, tudo bem que nós fizermos, ou qualquer bem que nós fizermos, será o nosso advogado em qualquer parte do universo. Então, falando, nós não somos grandes coisas, mas nós já fizemos bem. Nós já tivemos alguma atitude caridosa, nós já falamos uma boa palavra, nós já demos a mão a alguém que estava no fundo do poço, nós já emprestamos o nosso ouvido, nós já nos dedicamos a alguém. Sim. Isso fala a favor da gente. E quando a gente faz isso, a gente atrai amigos espirituais. Imagina que eu beneficio alguém aqui, na Terra, de alguma maneira. Ou com uma palavra, ou com um gesto, ou com dinheiro, ou de alguma forma. Esse alguém vai ser agradecido a mim e vai orar por mim. Esse alguém tem um monte de parentes no mundo espiritual. Os parentes dessa pessoa no mundo espiritual vão ficar muito contentes, porque eu pude ajudar essa pessoa. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou ter a gratidão dessa pessoa que foi beneficiada e também vou receber a gratidão daqueles seus parentes que viram que eu a beneficiei. Então, o bem que eu fiz, sem nenhum interesse, vai ser meu advogado no mundo espiritual. Isso quer dizer o seguinte, nós não estamos sozinhos aqui. Principalmente quando a gente está passando por uma provação.
Ai, quando a gente passa por uma expiação, então, parece-nos muitas vezes que a gente está num túnel escuro. Sem fim, sem saída. A gente não consegue nem imaginar que esse túnel tem um fim. E muito menos a gente consegue imaginar ou precisar quando vai ser o fim desse túnel. Quando que a gente vai ver a luz do dia. E alguns de nós somos muito pessimistas. Aí a gente pensa, bom, antes que chegue o fim do túnel, vai vir um trem, uma locomotiva e vai me atropelar. Tem gente que é pessimista a esse ponto. Olha, eu vou dizer para vocês, sabe? Todo túnel tem um fim. Eu gostava de falar isso para minha filha quando eu era pequena. Filha, todo túnel tem um fim. E no fim do túnel não tem uma locomotiva que vai te atropelar. Tem um sol radiante. Então, como é que a gente faz, você perguntando, como é que a gente faz para não se desviar? Lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para o progresso, que nós não estamos sozinhos, que tudo passa, que Deus é o nosso parceiro estratégico. Ele é o nosso parceiro quando nós estamos vivendo de acordo com as suas leis. Aí ele é nosso parceiro. Porque as leis divinas estão em nós. Elas estão em nós. Deus nos colocou, né? O selo. Quando a gente resolve desviar, quando nós resolvemos nos desviarmos desse apelo divino que está na nossa consciência para seguir o caminho reto, aí Deus não é mais o nosso parceiro. Aí ele nos deixa entregues ao nosso livre-arbítrio e à lei de ação e reação. Não é que Deus nos abandonou, é aquilo que Renato falou. Não é ele que nos abandona. Nós é que, às vezes, nos achamos autossuficientes e abrimos mão da parceria de Deus. Não é isso? É verdade. E aí, quando a gente abre mão da parceria de Deus, nós estamos entregues a nós mesmos. E, às vezes, gente, 1 minuto de imprevidência, 1 minuto de desvio dessas leis pode nos comprometer por muitos anos. Muitos anos. Pode nos comprometer por séculos. Pode nos comprometer por milênios. Vamos pensar nisso, gente? E aí, então, a gente tem que pensar que nós vamos conquistar esse bem-estar, essa plenitude, muito devagar, tá, gente? Não tenhamos pressa, não tenhamos ansiedade. É um degrau por vez. Cada encarnação, a gente sobe um degrau da escada de Jacó. Ou meio degrau, às vezes a gente sobe meio degrau. Às vezes a gente não sobe degrau nenhum, a gente fica parado. Fica parado, a gente pode parar. A gente não retrograda, mas a gente pode parar. Livre-arbítrio, é sempre livre-arbítrio. Tá? É verdade. É isso. Então a gente tem que estar sempre, entender que as leis de Deus, elas estão aí, elas estão dentro de nós, estão na nossa consciência, que nós temos que seguir essas leis. Quando nos desviamos dessas leis, nós temos as consequências. Sim, outra coisa. E Deus, em momento nenhum, ele nos pune, Deus não... Se vinga. Nunca. Nunca. Tudo que acontece com a gente é consequência daquilo que nós fizemos. Se fizermos coisas boas, como a Rosana falou, se formos sérios, honestos, fizermos a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, se colocar no lugar do próximo, o que você vai colher de volta disso tudo? É a mesma coisa, você vai colher amor, você vai colher carinho, você vai colher gratidão, solidariedade, respeito. Então, você vai colher aquilo que você plantar. Jesus nos falou isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a cada um segundo as suas obras. Ninguém colhe o que não plantou. Não existe essa, eu fiz o erro e meu filho vai colher. Isso não existe. É cada um eu cometi de nós. um erro, eu vou colher.
É, ninguém responde por nós. Nós é que respondemos por todos os nossos atos, bons e ruins. Então, quer dizer, quando a gente colhe uma coisa boa, aí fomos nós. Aí se for uma coisa ruim, não. Foi Deus. Não, uma coisa ruim foi Deus ou foi o inimigo. Foi o inimigo. O inimigo. O Né? inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, gente. Ou seja, tudo que acontece com a gente é consequência daquilo que nós fazemos nas nossas vidas. E a gente também tem que lembrar o seguinte: nós somos mais do que o corpo, gente. O que são 60, 70, 80, 90 anos no corpo? Nada. Diante da eternidade é nada. Quantas encarnações a gente já teve, gente? Só o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Quantas encarnações a gente teve no planeta Terra e nos outros planetas? Nós somos espíritos bem velhos. A gente não nasceu com esse corpo, não. Entendeu? Então nós somos mais do que o corpo. A nossa viagem é rumo à eternidade, rumo à perfeição. A nossa vida não se resume na vida presente. E depois da morte do corpo físico, que é só o corpo que morre, cara. Tudo que é material tem um prazo de validade, não é assim? Esse corpo também tem um prazo de validade. E também, vamos combinar, viver nesse corpo mais do que uns 80 anos, não sei não, gente. Se o corpo estiver funcionando bonitinho, talvez eu ainda queira ficar por aqui. Mas assim, se o corpo começar a falhar, a visão, a audição, enfim, a memória, eu vou querer largar esse corpo, não sei vocês. A gente vai querer ir embora. Me tira desse corpo que ele não está prestando mais. Eu quero um corpo novinho e enxutinho, do lado de lá. E a gente remoça do lado de lá, né? Não sei se vocês sabem, a gente remoça. Então, se a gente desencarnar aqui, sei lá, com 80 anos, 90 anos, com o corpo todo comprometido, a gente chega no mundo espiritual e a gente escolhe com quantos anos a gente vai querer aparecer. Eu já falei para Renato, eu vou aparecer aquela gata, sabe, de 40 anos, aquele cabelão longo, preto, né? E, claro, né, de batom vermelho. Com certeza. Esse batom aí não tem como fugir dele, não. Porque no mundo espiritual, gente, a gente, vamos dizer assim, cria com o nosso pensamento, a nossa imaginação, o corpo perispiritual. A gente modifica o corpo perispiritual com os nossos pensamentos. Inclusive, a gente pode assumir a aparência no mundo espiritual de uma outra encarnação. Você vê, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele aparecia para ele com a aparência que ele tinha de há 2020 anos, quando ele foi o senador romano Públio Lentulus. Depois dessa encarnação, 50 anos depois, ele foi um escravo Nestório. E depois ele teve, assim, muitas encarnações, muitas mesmo, como padre da Igreja Católica. Então, por que ele escolheu por que ele escolheu aquela aparência do senador romano Públio Lentulus, que é como ele aparecia para Chico? Porque aquela encarnação foi muito importante para ele. Foi nessa encarnação que ele conheceu Jesus. Teve um contato direto com Jesus. Jesus o convidou para o seu programa. E ele não aceitou. A esposa dele aceitou, a Lívia. Ele não aceitou. Ou seja, ele perdeu aquela oportunidade naquela época, da qual ele se arrependeu muito depois. Então ele escolheu aquela aparência. Eu não sei a aparência que eu vou escolher, pode ser que eu chegue no mundo espiritual e escolha ter uma outra aparência, enfim. Então a gente tem que lembrar que, o quê? Essa vida é passageira. Esse corpo tem prazo de validade, né? Com certeza. E do lado de lá, a vida nos aguarda abundantemente. Bom, então o Espiritismo, ele sempre é a favor da vida. Sim. Sempre. Sempre. Em todos os momentos, em todas as situações, Sempre. por mais aquelas situações que nós aqui encarnados não entendamos, faz até alguma coisa que
achando que é o correto, e o Espiritismo ele tem um porquê, tem a razão de ser sempre a favor da vida. Então, vou falar aqui, e você dá uma pincelada para a gente, tá? Porque daqui a pouco faltam, deixa eu ver quantos minutos faltam. Falta meia hora de programa. Então dá para a gente falar. Dá para a gente falar bastante, você fala bastante. Tá? Por exemplo, nós sabemos que o Espiritismo é contra a pena de morte, a eutanásia, o aborto e o suicídio. Isso tudo tem um porquê, tem uma razão, e o Espiritismo explica o porquê. Então, vamos falar primeiro sobre a pena de morte. Por que o Espiritismo é contra a pena de morte? Porque existem países em que a pena de morte é permitida. Regulamentada. Né? E por que o Espiritismo ele não é a favor da pena de morte? Então, na questão 880 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta dos espíritos: o de viver. Então, viver, ou seja, ter um corpo material, é um direito de todos nós. Direito esse que nos foi concedido por Deus, o nosso Criador. E é por isso que a ninguém cabe o direito de atentar contra a sua própria vida ou contra a vida de quem quer que seja. E muito menos a cada um de nós, nós não temos o direito nem de fazer o que quer que seja para comprometer a existência corporal. Então, cada vez que nós, com nosso livre-arbítrio, atentamos contra a vida de alguém, achando que isso é um direito, mesmo que esse direito seja legal em alguma legislação de algum país, esse direito é imoral segundo as leis de Deus. Porque se Deus concede a vida material, não é o pai e a mãe que concede a vida material. O pai e a mãe dão um espermatozoide e um óvulo, a partir do qual se configura, se constitui um corpo material. Mas a vida que vai movimentar aquele corpo, quem a concede é Deus. Assim sendo, só cabe a Deus decidir quando aquela vida material vai se extinguir. Cada vez que a gente assume o papel de Deus e comprometemos a vida de um ser humano, atentamos contra essa vida ou fazemos qualquer coisa que venha a comprometer a existência espiritual, corporal, nós estamos inserindo num grave erro que vai ter consequências, não é isso? Então, Deus, ao nos criar, ao nos conceder a vida física, material, ele tem como objetivo que nós nos voltemos para os interesses espirituais. Então, o aperfeiçoamento moral nosso, ele é o fim, é o objetivo da vida. A gente já falou bastante sobre isso. Então, o espírito, ao longo das encarnações, ele segue uma marcha ascensional rumo à perfeição. E quando a gente, então, interrompe esse fluxo da vida material, nós nos comprometemos. Ora, não é que Deus fica zangado, vamos colocar assim, porque a gente comprometeu a vida de alguém. Não é que Deus fica zangado quando a gente se acha no direito de matar o corpo de alguém. Deus não fica zangado, afinal de contas, ele é Deus. Mas a gente assume um papel que não nos cabe. E outra coisa, matar o corpo material, vamos dizer, falar da pena de morte. Digamos que alguém tenha cometido um crime bárbaro. O fato de matar o corpo material daquele criminoso
apagou o crime bárbaro? Não. Não apagou o crime bárbaro, certo? E as consequências daquele crime bárbaro são apagadas quando se mata o corpo de um criminoso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. As consequências ficam. E essas consequências pertencem a quem? Ao autor do crime. Certo? Ele vai sempre carregar na consciência dele esse crime. E na consciência dele, a vítima desse crime estará sempre presente até que ele venha expurgar numa nova encarnação, através de uma expiação, aquele crime cometido. Então não nos cabe tirar a vida, porque tirar a vida de um criminoso não apaga o seu crime. O ideal seria o quê? Se nós tivéssemos uma legislação que nos fizesse entender a imortalidade da alma, nós iríamos naturalmente cercear a liberdade do criminoso, isso tem que ser feito, as leis humanas fazem isso muito bem, e oferecer, de alguma forma, suportes para que o criminoso, por si só, chegasse a uma conclusão do erro que ele cometeu, e a partir desse momento, a sociedade oferecesse a esse criminoso recursos para ele se redimir. Primeiro, diante da própria consciência. Segundo, diante da sociedade. Terceiro, se possível, diante da sua vítima. Então, isso seria uma legislação ideal. Mas nós vivemos ainda no mundo inferior, com leis muito atrasadas, muito retrógradas, muito egoístas. E vamos combinar? Quando a gente mata um criminoso, a gente é melhor do que ele? A gente é igual a ele. Com certeza. Ou pior. Vai ser criminoso igual a ele. Ou pior, sabe por quê? Às vezes ele cometeu um crime e tem os porquês. A gente não sabe o histórico familiar dele. A gente não sabe o que ele passou na infância. A gente não sabe os traumas que aquele espírito teve. Para que ele viesse a ser o que ele é hoje. O que ele é hoje pode ser muitas vezes consequência, sabe de quê? Da falta do apoio que a sociedade não deu. Então ele se tornou um criminoso. Isso não é uma justificativa, mas é uma explicação. E agora a autoridade, a suposta autoridade, resolve apagar o crime matando o criminoso. Isso não resolve. Com certeza. Nós temos também a eutanásia. Eutanásia explica também. O que é eutanásia. Eutanásia é o fato de você tirar a vida de alguém que esteja numa condição de saúde muito precária e que a ciência médica considere que essa doença, essa enfermidade é irreversível e que aquela pessoa está sofrendo muito, então resolve antecipar a partida desse alguém. Então isso é um assassinato. Aí coloca-se medicamentos, não sei quais, porque eu não sou médica, de forma a apressar a morte de alguém, acreditando, então, que esse alguém vai ser aliviado. Mas olha só, se o espírito é imortal, certo? E a gente sabe, porque a gente já falou isso no programa hoje, falamos exaustivamente. Se a gente vem aqui com uma missão, precisamos passar por provações e precisamos passar por expiações, e que todas essas tarefas ajudam ao progresso do espírito. Uma enfermidade grave pode ser uma provação ou pode ser uma expiação. Tanto uma quanto a outra vai ajudar no progresso do espírito. E com que direito a gente acha que tem o poder, tem o direito diante de Deus? A gente está mais uma vez brincando de Deus. Quando a gente resolve que ao matar o corpo, aquele espírito vai ficar bem. Eu não lembro o livro, eu ia até pesquisar antes de vir. Tem um livro da série André Luiz que conta a história de alguém
da área médica, cujo pai estava sofrendo muito de uma doença irreversível. Então, esse alguém cometeu a eutanásia. E quando o pai chegou no mundo espiritual, ou seja, o espírito acordou no mundo espiritual, nossa, primeiro ele custou a se dar conta que o seu corpo tinha sido assassinado e que o assassino do seu corpo tinha sido seu próprio filho, que usou da ciência médica para antecipar a morte dele. E por quê? A desculpa que esse filho deu para a sociedade, eu quero aliviar as dores do meu pai. Nada disso. Ele estava com o interesse de botar a mão na fortuna do pai. Nossa, esse espírito ficou muito decepcionado com o filho. Ficou muito zangado, muito aborrecido e muito perturbado. Porque aquela enfermidade estava sendo muito útil para ele. Ia ajudá-lo a evoluir e ajudá-lo a subir alguns degraus. E como assim? O filho vai e mata ele. Ou seja, gente, nós vamos desencarnar no momento que Deus achar. Ele é o doador da vida. Ninguém tem o direito de antecipar a morte de quem quer que seja, sob qualquer desculpa. Aí a gente pensa, ele está sofrendo muito. Ele vai sofrer muito mais do lado de lá. Porque ele não cumpriu todo o programa. Porque só vai matar o corpo. Só vai matar o corpo. O espírito fica muito perturbado. Vai continuar vivo. Fica muito perturbado. Com certeza. E agora? Agora vamos falar sobre umas pinceladas sobre o aborto. Então, mais uma vez, vamos falar do aborto. A gente estava até falando aqui no estúdio com o rapaz sobre o caso da menina que foi coagida, quase coagida, a fazer o aborto num feto de 5 meses e meio. Se tivesse sido dado a ela um apoio médico, ela poderia levar a termo essa gravidez. E depois que a criança já estivesse apta, faria uma cesárea, ou fazia um parto normal, e colocaria esta criança para adoção, caso a menina não quisesse, não é? Mas houve muita pressão da sociedade. Aí a gente se pergunta, né, no caso dessa menina especificamente, ela sofreu abuso por 4 anos. Nesse momento, esses movimentos pró-aborto nunca se interessaram em saber se aquela menina estava sendo abusada. Nenhum grupo religioso se interessou em procurar dar apoio a essa família, a esses avós, a essa criança. Ninguém nunca se preocupou em punir o agressor, em punir o abusador. Depois, a sociedade não dá apoio nenhum a ela, nem psicológico, nem social, nenhum. E leva a menina, que não tem... A menina, uma criança, não tinha nenhum tipo de... pouca instrução, pouco discernimento, a cometer o aborto. Ora, essa menina sofreu 3 vezes. Está sofrendo 3 vezes. Ela está sofrendo porque ela foi abusada durante 4 anos e ninguém se preocupou com isso. Ela sofreu porque foi instada a participar, a ser conivente com o assassinato, porque o aborto é um assassinato. Digam o que disserem, as feministas, ao pessoal pró-aborto. Isto é um assassinato dos mais violentos, dos mais cruéis, porque a vítima não tem como se defender. E também ela está sofrendo pelas consequências de ter sido instada, de ter sido quase que obrigada a passar por isso quando ela não tinha discernimento nenhum. Ela vai sofrer lá na frente traumas profundos por conta deste aborto que ela fez. Então, aborto nunca. E outra coisa, e o espírito? Ninguém pensou no espírito. Pensaram na encarnada que sofreu abuso por 4 anos. Durante 4 anos ninguém se preocupou. E o espírito? O espírito é um ser. O espírito tem consciência.
Talvez esse espírito seria a salvação dessa mãe lá na frente. Talvez ele seria o apoiador dessa mãe. Talvez lá na frente ele seria o consolador dessa mãe. Ele seria o amigo. Ele seria o companheiro. Talvez ele fosse. Com que direito nós simplesmente interrompemos a missão de algum espírito? A gente está brincando de Deus também. Não é verdade, meus amigos? Então, o aborto jamais, nunca. Jamais o aborto, jamais. E mesmo aqueles abortos que são pela lei humana, né, que são permitidos, que é no caso de estupro, no caso da anencefalia, né? Esses casos a doutrina espírita ela concorda com isso, porque sempre tem um porquê, tem um propósito, né? E Deus está aí atuando aí. Tem um porquê na vida dessa mãe, na vida desse espírito, tem que passar por aquilo, porque é um momento de crescimento, ou né? de prova, ou de expiação, mas é sempre um aprendizado. É sempre um aprendizado. Sempre aprendizado. Então, o grande crime do aborto, ou da pena de morte, ou da eutanásia, ou do suicídio, vou falar dessas três primeiro, né? É porque a gente tira a oportunidade daquele espírito vivenciar na carne as experiências que iriam fazê-lo progredir. Este é o crime. O maior crime é esse. A gente brinca de Deus. A gente decide. Isso aqui presta, esse aqui não presta. Esse aqui tem direito à vida, esse aqui não tem direito à vida. Isso gera consequências. Com certeza. Então, para a gente já terminarmos nosso programa... Falar do suicídio, Vamos falar do suicídio, né? Nós estamos nesse mês de setembro amarelo, que é o mês, né, da prevenção do suicídio, e que o espiritismo também é a favor da vida, e é contra o espiritismo, e tem o porquê também. Contra o aborto. Contra o aborto, contra o suicídio. Fala sobre suicídio agora. Então, esse é um mês dedicado ao suicídio, em setembro, que eles chamam de setembro amarelo. Há muitos anos atrás, há cerca de 40 anos atrás, um jovem americano, ao completar 16 anos, ele ganhou um carro amarelo. Ele ganhou um carro antigo dos seus pais. Porque nos Estados Unidos, aos 16 anos, você pode tirar a carteira de motorista. Ele reformou o carro, pintou de amarelo, era o Camaro amarelo. Ele pegou o carro e ele se suicidou com esse carro, né? Ele provocou um acidente que o levou à morte. Foi um suicídio premeditado. Isso foi um choque para toda a sociedade, para todos os seus amigos, para os familiares, porque parecia que ele era um garoto alegre, feliz, contente, mas ele sofria de depressão, sofria de ansiedade e ninguém conseguiu perceber. Durante o velório, os amigos e os familiares começaram a distribuir laços amarelos. E aquele laço amarelo significava que, a partir daquele momento, eles estavam criando uma rede de solidariedade. E queria dizer, mais do que isso, queria dizer, olha, se você estiver num sofrimento psíquico, se você estiver precisando de um ouvido que lhe ouça, se você estiver precisando de um ombro amigo, não se mate, não mate o seu corpo, procure ajuda. Então, em nome desse rapaz, esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome dele é M-M-E. Então, em nome desse suicídio, a gente criou-se mundialmente o Setembro Amarelo. Mas a prevenção ao suicídio é todo dia e toda hora. São 802 mil suicídios por ano. A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. Nós estamos a 1h30 aqui. Eu não fiz o cálculo. São quantos milhares de suicídios aconteceram enquanto a gente está falando aqui a favor da vida. Nada é motivo para a gente se suicidar. Nada. Porque a gente já falou, a gente passa por aquilo que a gente precisa passar. A gente é preparado no mundo espiritual para vivenciar as experiências que a gente precisa vivenciar. Existem redes de apoio. No nosso país, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende 365 dias por ano.
24 horas por dia. Nós estamos trazendo o CVV para Cabo Frio. Por causa da pandemia, a inauguração do nosso núcleo está um pouco atrasada, mas a gente está preparando esse CVV. Então, se alguém estiver sofrendo alguma angústia, alguma tristeza, alguma depressão, busque ajuda, busque um ouvido. O telefone do CVV é 188 para o Brasil inteiro. Nada justifica o suicídio. Por quê? A gente mata o corpo, mas o espírito não morre. E as consequências espirituais? E a grande primeira consequência do suicídio, a primeira de todas, é a decepção. O espírito, no momento em que ele está, no momento exato do suicídio, o espírito se arrepende, mas não dá mais tempo. Aí ele vê que o corpo está morto. E ele está ali do lado. E continua vivo. E continua vivo. E o pior de continuar vivo é que a morte do corpo foi em vão. Não resolveu nada. Não resolveu nenhum problema. Ele continua com o problema, seja ele qual for. O problema nos acompanha no mundo espiritual. E agora, além do problema que ele já tinha e que continua, ele vai sofrer as consequências daquele ato. E em outras encarnações, porque ele vai ter outra encarnação, ele vai ter que cumprir aquele período em que ele matou o corpo. Então, se ele matou o corpo faltando 20, 30, 40, 50 anos, ele vai ter que vir como um completista para completar aquele prazo, sofrendo as consequências no mundo material do tipo de suicídio que ele cometeu. Então, cada tipo de suicídio gera uma consequência no corpo material. Então, suicídio nunca, gente. A vida está aí plena. Porque tudo passa, né? E tudo passa. Como eu falei, o que significa um problema que a gente está vivendo hoje daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos? Daqui nada. a pouco, nem isso. Às vezes... Para a eternidade é nada. E a maioria dos suicidas, eles relatam, aqueles que se comunicaram, eles relatam que aquele problema que para eles se apresentou como um problemão e que foi a origem do suicídio, se eles tivessem aguentado mais um mês, 2 meses, uma semana, um ano, tudo aquilo teria passado. É verdade. Então, sempre a vida. Então, Rosana, nós já estamos no finalzinho mesmo, tá, Rosana, do programa. Queria que você fechasse esse tema e se despedisse aí do nosso público. Então, gente, viver num corpo é maravilhoso, né? É tão bom que ninguém quer ir embora. Mesmo que os espíritos digam que o mundo espiritual é muito melhor. Que a verdadeira vida. Que a verdadeira vida. Que lá a gente não tem as dificuldades que a gente tem aqui. Que a gente não tem os desafios que a gente tem aqui. Que lá a gente está rodeado de amigos espirituais. Que lá a gente vai para a colônia, vamos estar com os nossos afins, não vamos ter aquelas perseguições, aqueles transtornos. Aqui é tão bom, a gente se ilude tanto com esse corpício aqui, que ninguém quer ir embora, não é verdade? Não sei de vocês, eu quero viver ainda mais alguns anos aqui, nesse corpo, para aprender. Mas assim, a vida material é uma fonte inesgotável de aprendizado. Em cada etapa reencarnatória, a gente faz um aprendizado tão valioso. A gente sobe 1, 2, 3 degraus, ou meio degrau da escada de Jacó, não é? Que é uma metáfora para a nossa evolução. Então, por que não valorizar a vida? Por que não aguentar um pouco mais? Por que não esperar um pouco mais? Por que não tolerar um pouco mais? Por que não confiar em Deus? Por que não confiar nos amigos espirituais? Por que não lembrar que nós somos imortais? Não é? Então, assim, a minha reflexão para hoje, para essa noite, para todos nós, é que o que quer que aconteça, nós vamos viver sempre. Nós não vamos morrer nunca. Nós somos imortais
e a nossa destinação é a perfeição. De uma maneira ou de outra, a gente vai chegar lá. De uma maneira ou de outra, nós teremos a felicidade completa. De uma maneira ou de outra, nós seremos espíritos plenos. E, ó, nem o céu é o limite para a nossa evolução. É isso. Ok, obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso, bate-papo maravilhoso, de muito aprendizado. Né? E semana que vem nós vamos receber aqui, mas não aqui, numa live, meu querido amigo Elísio, navegará do Rio de Janeiro, está em Niterói, também em Araruama, né, Saquarema, que também mora em Saquarema e trabalha em Niterói. E provavelmente ele estará em Niterói trabalhando e vai fazer o programa com a gente. E o tema que ele vai trazer para a gente é a fraternidade como profilaxia do suicídio. Aí vamos conversar mais profundamente sobre o suicídio, né, a fraternidade, tudo que a gente pode fazer para auxiliar, né, ajudar, para evitar. E até em casos que aconteçam, né, a família, né, do suporte para a família, orientar a família, né, dar um apoio espiritual, que é muito importante. E para esse espírito também. Porque esse espírito vai precisar de muita ajuda, de muita atenção, de muita oração, né, lá no mundo espiritual. E que é um equívoco, né, que essa pessoa comete. É uma ilusão. Uma ilusão, que acha que vai resolver os problemas e não resolve, mas que também não deixa de ser, vai acabar sendo realmente um aprendizado e que vai se preparar bem lá no mundo espiritual para voltar e para seguir a sua vida, porque, como você falou, muitas vezes a morte não existe, nós não morremos. Quando Deus nos deu a vida, nos criou, é para a eternidade. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade, tomando sempre os cuidados, que a Covid continua aí, né, com a prevenção, com máscara, álcool gel, evitar aglomerações, porque ainda está aí, ainda está, infelizmente, levando muita gente ao óbito. Então, vamos nos precaver, que assim nós vamos estar nos auxiliando e auxiliando ao próximo, sempre nos colocando no lugar do próximo. Né? Porque você não quer que aconteça com você isso, mas você também tem que tomar cuidado para não fazer isso que aconteça com a outra pessoa. Tem sempre que se colocar no lugar do outro, como Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que te fizesse. Isso aí Jesus nos ensinou muito bem sobre isso e nós temos que seguir esse caminho do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade e do respeito. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.